Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Fabi Michelotti, sou artesã de costura criativa e hoje nós vamos fazer juntos essa nécessaire. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado toda vez que eu coloco um vídeo aqui no canal. Essas duas unidades de necessaire eu fiz a pedido de uma cliente, ela queria uma necessaire bem grande para colocar shampoo e todas as coisas que ela precisa levar numa viagem. Ela não queria uma necessaire muito volumosa que ela pudesse dobrar e guardar quando ela não estivesse usando. Eu apresentei a ela essa composição de sintético com tecido e ela adorou. Eu usei um retalho de tecido que eu tinha e uns retalhos de sintético. E aí eu fiz a união e deu certinho para fazer as duas necessaire dela. Então esse modelo é ideal para você que tem alguns retalhos aí de tecido sobrando e pode fazer esse composê com o sintético. Então nessa aula eu vou te ensinar como costurar o sintético, como fazer essa junção aí bem bonitinha, como fazer a caixinha de leite com as costuras batendo bem certinha e também como colocar esse zíper com esse acabamento que fica super fácil da gente costurar. E aí, ó, é só dobrar dessa forma, porque ela não tem muita estruturação e pode guardar sem fazer muito volume. Então, se você tem medo de costurar sintético com a sua máquina doméstica, essa é uma excelente peça para você treinar, pois a gente não faz nenhuma costura pelo lado do direito do sintético e somente pelo lado do avesso. Então, você consegue costurar esse sintético tranquilamente com a sua máquina doméstica. Eu sempre dou preferência a sintéticos mais finos, que é mais fácil de costurar na máquina doméstica. Até quando a gente for fazer alguma estruturação nele, também a gente consegue costurar com tranquilidade. Então, ficou uma peça bem bonitinha, bem charmosa. Coloquei um cursor de tecel para dar uma valorizada na peça. Usei sarja impermeável, o sintético e ficou bem bacana mesmo, ficou bem bonita. Tudo isso agrega valor à sua peça. Vai pouquíssimo material, como eu disse, eu usei retalhos desse tecido que eu tinha para combinar com esse sintético, que também era um pouquinho que eu tinha. Então, eu terminei com todo esse sintético e com toda essa estampa de tecido. E cada peça dessa eu vendi por R$ 68. Então, vamos à aula. Então, esse barrado aqui de tecido, eu cortei 2 vezes a medida de 35 por 10. Então, tem 35 por 10. E essa parte aqui, eu vou estruturar no nylon dublado, tá? Então, as duas partes vão ser estruturadas. E para fazer a parte de baixo, eu cortei nesse sintético. Ele é um sintético bem fino, bem maleável, a medida de 35 por 25, tá? Então, aqui atrás a gente consegue costurar porque ele tem como se fosse um tecidinho de forro, e então é bem fácil costurar ele. Então, eu vou lá para a máquina e vou fazer uma costurinha de segurança em volta desse tecido, estruturando ele no nylon dublado. Então, aqui não tem segredo nenhum, já fui lá, fiz minha costurinha de segurança, já estruturei o meu tecido e já refilei. Então, agora aqui eu vou pegar o meu sintético, o meu tecido tem posição de estampa, tá? Então, verifica sempre isso. Então, eu coloco aqui frente com frente e faço uma costurinha de segurança. Depois, eu vou desvirar e fazer a costura de acabamento. Então, eu vou fazer isso nas duas partes. Então, aqui eu vou fazer uma costura de um pé de máquina. Então, agora, ó, eu vou jogar a costura desse sintético toda aqui pra cima do tecido, porque a costura de acabamento a gente vai fazer em cima do tecido e não em cima do sintético, tá? Então, vai vir uma costurinha de acabamento bem aqui em cima do tecido. Vamos fazer isso nas duas partes. É uma costurinha bem na pontinha, no capricho, em cima do tecido.
Pronto, agora a gente vai virar aqui pelo lado do avesso e vou fazer uma marcação das caixinhas de leite, tá? Então, vai ser a caixinha de leite de 5 centímetros. Agora, eu vou fazer uma marcação aqui, ó, na parte de cima de 2 centímetros. Então, marque aqui 2 centímetros de cada lado. E aí, eu vou unir esse ponto aqui da minha caixinha de leite até essa marcação de 2 centímetros que eu fiz aqui em cima, tá? Então, eu vou fazer esse risquinho aqui, depois eu vou tirar, recortar aí essa parte. Então, pegue lá onde fez a marcação de 2 centímetros até a parte de baixo. E aí, recorte, refile esse pedacinho aqui que nós riscamos. Faça isso nas duas partes. Então, ficou assim dessa forma. Aqui eu vou posicionar a minha etiqueta. Então, vou achar o meio aqui. Então, eu acho o meio aqui para eu colocar bem centralizado aqui a minha etiqueta. Eu passo um pouquinho dessa cola na etiqueta, colo ela lá e depois eu venho com a linha e com a agulha e faço e prego ela, né? E dou o acabamento. Aqui eu já vou cortar aqui todas as caixinhas de leite. E agora aqui eu coloco a minha etiqueta com a agulha e a linha, a mesma linha que eu faço o acabamento aqui da minha necessaire, eu costuro aqui a minha etiqueta. E fica bem bonitinha, ó, dessa forma. Agora, a gente vai preparar o zíper. Então, você pegue 31 centímetros de zíper e um cursor. E eu vou passar aqui o meu cursor nesse zíper. Agora, eu vou pegar aqui a parte da frente e vou marcar 1,5 centímetro nessa pontinha e nessa pontinha. Então, vai ser a partir daí que nós vamos posicionar o zíper. Então, ó, dessas pontinhas aqui, de 1,5 centímetro até a outra, dá 27 centímetros e meio. Então, nós vamos reduzir o nosso zíper a 27 centímetros e meio. Então, eu vou marcar aqui 27 centímetros e meio, vou riscar para eu poder cortar esse excesso de zíper. Então, 27 centímetros e meio. E para fazer o acabamento desse zíper, eu vou pegar 2 pedacinhos de tecido medindo 4 por 6, vou dobrar ele dessa forma e vou posicionar ali no meu zíper e vou para a máquina fazer uma costurinha. Então, dobre aqui as 2 pontinhas. Nós vamos usar uma em cada lado, uma em cada ponta do zíper, para fazer o acabamento do zíper. Então, dobra assim dessa forma, vem aqui, coloca o zíper, faz a costurinha aqui de acabamento e depois a gente vem e refila essas 2 pontinhas aqui que sobrou. Faz uma costurinha bem aqui na pontinha. Agora, eu vou refilar essas 2 pontinhas aqui que sobrou. Tiro esse excesso dos 2 lados. Como forro, eu tô usando nylon emborrachado, então corte 2 vezes a mesma medida da sua parte principal. Então, eu só coloquei lá em cima do nylon dublado, a minha parte principal, e recortei 2 vezes, igualzinho.
Então, aqui nós vamos posicionar o frente do zíper com frente do nosso tecido, sempre fechando o zíper da direita para a esquerda, posicionado naquela marcação que a gente fez aqui, ó, de 27,5 centímetros, tá? Lembra que a gente marcou 1,5 centímetro de cada lado? É aqui que a gente vai posicionar o zíper. Eu vou lá na máquina primeiro fazer uma costurinha de segurança. Agora, eu pego o forro, frente do meu forro com frente do meu tecido, e vou lá para a máquina e faço uma costura, unindo essas duas partes. Só que eu vou costurar desse lado aqui, para facilitar na hora da costura, tá bom? Agora, eu vou colocar minha agulha toda para a esquerda no ponto B, para posicionar o zíper bem bonitinho. Aquela hora a gente só tinha feito uma costurinha de segurança. Então, agora a gente já vai fazer a costura certinha do zíper. Então, jogue toda a agulha no ponto B para a esquerda. Agora, eu vou jogar esse forro todo para trás e vou lá para a máquina fazer uma costura de acabamento. Então, alinhe bem certinho aqui, vinca bem bonitinho. E vamos lá para a máquina fazer uma costurinha aqui de acabamento bem no capricho. Então, repare que até agora nós não fizemos nenhuma costura em cima do sintético, somente no tecido mesmo. Uma costurinha bem na pontinha, bem no capricho de acabamento, tá? Prontinho. Agora, a gente vai repetir o processo do outro lado, tá? Então, a gente vai pegar aqui a outra parte principal, vai alinhar bem certinho aqui. Vou lá para a máquina, vou fazer a costurinha de segurança nesse zíper e depois eu volto para colocar o forro. Então, alinha bem bonitinho e vamos para a máquina fazer uma costurinha de segurança primeiro. Então, aqui já fiz a costurinha de segurança. Agora, desse lado aqui, eu vou posicionar o meu outro forro, né? Então, frente do forro com frente do forro, vou prender aqui e vou para a máquina fazer uma costura para unir tudo isso daqui. Lembrando de fazer a costura aqui pelo nylon dublado, tá? E não pelo nylon emborrachado. Depois já vou virar e fazer a costura de acabamento. Então, aqui eu vou colocar minha agulha no ponto B, toda para a esquerda. Vou posicionar, né, o forro na parte principal e depois vou desvirar, voltar a minha agulha na posição normal e fazer a costura de acabamento. Então, aqui agora eu vou voltar a agulha na posição normal para poder fazer aquela costurinha bem na pontinha de acabamento. E agora, a gente já vai finalizar a peça. Então, aqui a gente já vai... Então, aqui eu vou unir bem certinho todas as costuras, para que no final fique um acabamento bem bonito. Então, jogue parte principal de um lado, forro do outro, e aí eu vou começar unindo pelas costurinhas aqui do tecido, para ficar aqui tudo bem alinhadinho. Então, pegue costura com costura aqui da parte que nós fizemos de tecido, prenda tudo bem bonitinho, para que nada saia do lugar. E aí, a gente vai fazer uma costura lá na máquina aqui, vai fechar aqui o fundo e essa outra costura na lateral. E aqui na parte do forro, nós vamos fechar uma lateral inteira. Vou fechar aqui uma lateral inteira, o fundo inteiro e vamos fazer uma marcação na outra lateral para a gente deixar uma abertura para desvirar. Então, aqui deixa uma abertura generosa, ó. Vou costurar só uma pontinha aqui e uma pontinha aqui do outro lado. Tá vendo? Ó, uns 2 dedinhos aqui, 2, 3 dedinhos aqui, uns 3 dedinhos aqui. E a gente vai fazer uma costurinha aqui e outra aqui, para poder deixar essa abertura para desvirar a peça. Então, a gente vai lá para a máquina e vai fazer as nossas costuras.
E essas costuras é com um pé de máquina, tá? Então, repare que eu costuro até chegar aqui, ó, na junção e faço um retrocesso. Porque com esse pé calcador fica difícil de costurar o avesso do nylon emborrachado. Então, vou fazer primeiro todas as costuras no sintético e vou trocar o pé calcador. Então, de novo aqui, ó, na outra lateral, eu faço um retrocesso e agora eu vou fechar aqui o fundo do sintético. Depois eu vou trocar aqui meu pé calcador com o pé calcador de rodinhas para eu conseguir costurar então no nylon emborrachado. Então, agora eu faço a troca por esse pezinho aqui, ó. Porque para costurar o avesso do nylon emborrachado é bem complicado com esse pé calcador de teflon. Então, sempre tem esse pé calcador de rodinhas que facilita muito na hora da costura. E agora é só fechar as caixinhas de leite. Então, nessa parte aqui, faz a união bem certinha de costura com costura, joga uma costura para cá e outra para lá dessa forma e faz uma costura de um pé de máquina. A mesma coisa aqui do lado do forro. Como meu pé calcador de rodinha já tá lá, eu vou começar por ele para não precisar trocar. E depois eu volto costurando o sintético. Prontinho, agora é só desvirar a peça e finalizamos a nossa nécessaire. Então, lembre que não costuramos nenhuma vez o sintético do lado do direito, somente no lado do avesso. Tá vendo como não é difícil a gente costurar o sintético na máquina doméstica? Mas, quando for necessário, você tem que ter aquele pezinho calcador de rodinhas para poder deslizar aqui no seu sintético, tá? Então, vamos aqui arrumar a caixinha de leite, tá vendo, ó? Que linda ficou aqui a nossa união. Costura com costura bem certinho no capricho. Arruma bem bonitinho, olha só, costurinha batendo. Já vou ajeitar aqui também o nosso zíper, aquele acabamento que a gente fez, ó, colocar ele aqui pra fora. Ó, repare aqui também na união do nosso tecido, ficou tudo bem certinho, tudo bem alinhadinho. Então, sempre que você for fazer uma peça, que você faz um composê assim de tecido, sempre tem esse capricho de, na hora de fechar a peça, fazer com que bata certinho as costuras, tá? Pra ficar bem bonitinha. Já vou alinhar aqui também as caixinhas de leite aqui do forro. E aí, é só arrumar aqui essa aberturinha, joga aqui pra dentro o excesso, vinca bem e vamos para a máquina fazer uma costurinha. Agora não tem necessidade de trocar o pezinho, porque com o pé calcador de teflon, no direito do nylon emborrachado, ele costura naturalmente, como se fosse um tecido. Então é só fazer uma costurinha aqui. Prontinho, necessaire finalizado, agora é só jogar esse forro todinho para dentro, alinhar bem certinho a peça e já temos aqui. Eu já fui fazendo duas necessaire ao mesmo tempo que eu estava gravando a aula, já fiz as duas necessaire. Gente, ficou uma necessaire super espaçosa, do jeitinho que a cliente queria, para guardar shampoo, bastante coisinha e que não tivesse muito volume e que fosse fácil dela guardar quando ela não estava viajando. Então, ó, repare que o sintético a gente não colocou estruturação, então dá para ela dobrar dessa forma, ó, e guardar. E aí, quando ela for viajar, ela pega de novo. Então, coloque sempre os detalhes bem bonitinho para ficar uma peça super charmosa, bem bonita, bem acabada, tá bom? Toda impermeável por dentro.
né? Se vazar alguma coisa aqui, é só passar um paninho, que tá tudo certo. Olha que linda ficou aqui o acabamento do nosso zíper. Perfeitinho. União tudo bonitinho, tudo batendo, ó, costura com costura, tudo batendo. Costura de caixinha de leite batendo perfeitamente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal. Esse sintético você encontra na loja Paludetto e tem cupom de desconto, tá? Então dá uma olhadinha lá no site e aplique o cupom de desconto que tá aparecendo aqui na sua tela. Vou deixar na descrição o link para você dar uma olhada no Clube by Fabi Michelotti. Já estão abertas as inscrições. São mais de 25 aulas já gravadas para você sair costurando e mais 5 projetos lançados em 2025, incluindo ele a mochilinha PET que já está disponível. Tudo isso com um valor super especial, você pode parcelar em até 12 vezes. E não é um clube por assinatura, você vai pagar um valor único, podendo parcelar em até 12 vezes e terá acesso vitalício a todas as aulas já gravadas e a todas as aulas que serão lançadas em 2025. Então, vale muito a pena você dar uma olhadinha no site e se informe lá, veja lá tudo que você pode aprender, tudo que você vai receber entrando para o Clube by Fabi Michelotti. Também vou deixar o link do nosso grupo VIP de WhatsApp de alunas. Então, sempre que você fizer uma peça minha aqui, tanto aqui do canal, gratuita, quanto de aulas com acesso vitalício lá da plataforma Kiwify, você faz ela, faz um vídeo, faz uma foto, me marca lá no Instagram, entra para o nosso grupo VIP de WhatsApp de alunas e você concorre a prêmios todo mês. Então, vale muito a pena. Clica aqui no link e vem participar do nosso grupo VIP de alunas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe aqui o seu comentário, o seu joinha e se fizer a peça, me marca lá no Instagram. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.